Melo, antes da gente tratar do nosso próximo assunto, gostaria aqui de dar meu boa noite e agradecer a disposição do professor, cientista político do INSPER, Carlos Melo, de participar da nossa roda. Carlos, a gente vai tratar de imagem política, independentemente do que você quiser dizer a respeito de militares, que eu sei que é um assunto da sua predileção acadêmica, inclusive. Vamos lá, então. Vamos conferir alguns números das opiniões manifestadas, ou captadas por uma pesquisa, melhor eu me corrigir, sobre os primeiros dias do governo de Lula. A avaliação pessoal do presidente, já vou dando um spoiler para vocês, é melhor do que a avaliação do governo dele. Vamos conferir. São as primeiras percepções sobre o governo após os atos criminosos em Brasília. 51% aprovam o desempenho do presidente Lula. Num reflexo do ambiente polarizado, 41% desaprovam. A pesquisa quis saber também como a população avalia o governo e não apenas o presidente. 41% responderam ótimo ou bom, 10 pontos percentuais a menos do que a aprovação pessoal de Lula. 38% consideram ruim ou péssimo, 14% regular. O histórico das imagens de Bolsonaro e Lula são um retrato da dinâmica que levou Lula ao poder pela terceira vez. Em maio de 2019, Bolsonaro tinha 47% de avaliação positiva. Em maio de 2020, quase no auge da pandemia, teve a maior rejeição, 65%. Daí em diante, Jair Bolsonaro oscilou, mas perto do primeiro turno atingiu a melhor avaliação positiva, com 45% em outubro. No levantamento atual, após os atos criminosos em Brasília, perdeu 2 pontos percentuais. Lula teve um desempenho melhor junto ao eleitorado. Em maio de 2019, tinha 31% de avaliação positiva da imagem. Em maio de 2020, teve a pior avaliação positiva, com apenas 28% e uma das mais altas negativas, 62%. Daí em diante, o petista cresceu e chegou ao pico de avaliação positiva, em março de 2022, com 52%. Após uma leve queda, ganhou mais 1 ponto após os atos de domingo em Brasília e voltou para os mesmos 52% de avaliação positiva. Olhando para o futuro, a população está mais otimista agora. 53,7% dos entrevistados acreditam que Lula fará um governo melhor do que Bolsonaro, contra 41,9% que acham que Lula será pior do que o ex-presidente. Carlos Melo, independentemente se você foi apanhado de surpresa por esses resultados, provavelmente não, a pergunta então é a seguinte, assumindo que você não está surpreso com esses resultados, você anteciparia que nós vamos ver essas curvas se cruzando, quase como uma linha de tricô, elas vão ali se misturando? Ou você vê nessa tendência de queda do Bolsonaro e recuperação relativa do Lula algo para ser considerado como o que vamos ver por um bom tempo pela frente? Boa noite, William. Boa noite, Yuri. Boa noite, Caio. Prazer estar com os amigos novamente. Bom, vamos lá, vamos por partes. William, tem uma frase bastante conhecida de todos nós que diz o seguinte, que a pesquisa é uma fotografia enquanto a política é filme, né? Isso é quase senso comum, eu não estou acrescentando muito dizendo isso. O que eu posso tentar acrescentar alguma coisa é dizer que, se a política é filme, a gente está no momento em que ainda estão passando os letreiros de apresentação do filme, tá? Esse processo ainda vai se desenvolver muito, nós temos muito pela frente num ambiente conturbado. Então, temos aí a possibilidade de volatilidade, enfim, é um ambiente muito disputado. O que eu vejo dessa pesquisa é mais ou menos a reprodução do quadro eleitoral, né? Tem um negócio que nós chamamos, que é viés de confirmação. O sujeito vota, né? E como foi uma eleição muito acirrada, muito disputada, com posições muito polarizadas, o sujeito vota e 2 meses depois, no começo do governo, ele, de certa forma, ele confirma a sua posição, que foi aquela externada lá em 30 de outubro, né? Mas, efetivamente, para se avaliar o desempenho do governo, eu acho que nós temos aí uma fotografia e temos ainda todo o filme para passar.
O que o Carlos está dizendo pela expressão viés de confirmação, Carlos, se eu estiver interpretando você errado, por favor, você me corrija imediatamente. É o seguinte, um evento traumático como esse do último domingo ainda não se reflete nisso. O fulcro, o centro, o cerne do que a gente averigua nessa pesquisa vem de lá de trás da eleição. Não necessariamente foi afetado ainda pelos eventos de domingo? William, eu penso que os eventos de domingo, a forma como o governo reagiu, a forma como o próprio Lula reagiu, ajudam, né, a ter uma visão relativamente positiva, ainda que seja uma confirmação, com todo respeito e admiração que tem pelo professor, porque ele reflete, sim, a eleição, a urna é muito parecido, mas vamos supor se o Lula domingo, segunda, tropa na rua, prende todo mundo, extradita o Bolsonaro, uma reação de confronto direto com o líder daquelas pessoas que estavam ali. A minha leitura disso, assim, nós passamos 4 anos com o presidente da canelada, né, do estresse institucional. E o Brasil elegeu um presidente que não é do estresse institucional, no estilo de fazer política, né? Outra escola, né? A escola do Bolsonaro é da pancadaria, campo molhado, Taça Libertadores, vamos lá. O Lula não, vem do sindicato, diálogo, composição e por aí vai. Eu leio, sim, essa pesquisa, como eu li a pesquisa, até para me preparar para o programa, como ela, sim, com impacto da reação do governo ao domingo. E você, Yuri? Vou pegar um pouquinho do ponto ali do clichê do filme, né, que não é uma novidade, Carlos, mas eu vou dizer que eu diria que é o terceiro episódio de uma trilogia, porque a gente está falando de 2 figuras muito fortes e conhecidas, em especial o Lula. E por que eu estou dizendo isso em relação a esses números? Concordo que os letreiros do filme ainda a gente está na apresentação do filme, mas que seria o terceiro filme, não só por ser o terceiro mandato. Esse nível de já avaliação ruim, péssimo, num governo que tem 10 dias, 11 dias, e diante do que aconteceu, é muito fruto de todo um retrospecto. Só é comparável, se a gente pegar outras séries históricas de outros governos em início de mandato, com o que Dilma teve no segundo mandato. Porque ela ganhou também uma eleição apertada, só que com a diferença de que ela ganhou uma reeleição e depois da eleição começou a fazer diferente do que era o quadro pintado na eleição, com as políticas econômicas, a escolha de Joaquim Levy como ministro da Fazenda, uma política mais restritiva do ponto de vista fiscal, e isso desgastou muito Dilma. Ela já começou o segundo mandato de 2015 com um saldo negativo, o ótimo e bom menor do que o ruim e péssimo. Então, me parece que a gente, de fato, vai ver. Você fez a analogia da linha de tricô, tendo a achar que sim, que é isso que vai acontecer, porque a margem de manobra, né, o eleitor que está em disputa, que pode ter hoje uma avaliação positiva e passar a ter negativa, ele existe, e aquele que tem uma avaliação negativa e pode eventualmente ser positiva, ele existe, mas ambos são muito, muito pequenos. Então... Carlos, quando a gente olha o ponto de partida do Lula no seu terceiro mandato, um fator que a gente não pode ignorar é que nunca antes vimos na história política recente do Brasil um governo iniciando já com um índice baixo, relativamente. É importante a palavra aqui, relativamente, porque nós estamos comparando índices baixos com índices baixos. Então, o índice baixo dele, relativamente falando, é mais baixo do que outros índices baixos de outros presidentes que iniciaram seus respectivos mandatos. A partir da pesquisa hoje, algo muda? Essa fotografia do índice baixo sugere uma consolidação praticamente de pedra dessa rejeição inicial, ou você enxerga eventualmente que ela possa ser erodida? Bom, vamos lá. Eu queria ainda retomar um pouco do ponto anterior para dizer que, embora o Caio e o Yuri possam ter discordado de mim, eu não discordo nem um pouco deles, porque eu acho que tem mesmo, né, efeitos dos acontecimentos. Se fosse uma coisa... teve um fato
um fato muito relevante nesse domingo, isso sim tem ali alguma participação, alguma importância, e é claro, né, você não está na terceira temporada, né? Só que vamos lembrar, né, Yuri? A segunda temporada terminou com 83% de aprovação. Sim. Né? Então, o que a gente tem aí são 10 anos, né, de desgaste do petismo. Né? Embora quando se elegeu a presidente Dilma tivesse uma popularidade bastante grande, isso foi erodido ao longo do tempo. Houve uma eleição em 2014, que talvez tenha sido a pior eleição da nossa história, porque foi uma eleição que não acabou. Né? Veio o impeachment, veio Lava Jato, veio tudo aquilo que a gente conhece, e é claro que se consolidou um negócio chamado antipetismo. Essa eleição foi a eleição das rejeições, o antipetismo contra o antibolsonarismo. Né? E é claro que esses antes ainda estão ali, né, de certa forma, enrijecidos. Agora, a política é processo. Né? Quando a gente olha para o perfil do presidente Lula, e eu prestei muita atenção na participação do ex-ministro Aldo Rebelo no bloco anterior, é um perfil de conciliação. A grande tarefa para o governo, né, é diminuir esse antipetismo. Né? Me chama a atenção, por exemplo, os 52% de aprovação. Porque, veja, os 50,09% da eleição do presidente Lula, nós sabemos, não eram só dele. Né? Nós sabemos que também aquilo ali dizia respeito ao antibolsonarismo. Poderia-se imaginar que, uma vez eleito Lula, uma parte desse eleitor se descolasse. Né? E os números não mostram isso. Né? Então, nós temos um processo pela frente. Eu diria que a política ela vai se dar, né, de um modo diferente, né, do que nós vimos nos últimos 4 anos, e uma tentativa de diminuir esse antipetismo. Agora, como que diminui o antipetismo? Com o sorriso do governante? Né, com a simpatia do governante? Evidentemente que não. Né? Se diminui atacando questões muito importantes. Primeiro, não deixando o eleitor lembrar daquilo que eu acho que pode ser a criptonita, né, para o governo Lula, que é escândalos de corrupção, tem que ser efetivo, combater e não deixar se repetir. Essa pesquisa, Carlos, só esse ponto é importante só para eu sustentar o seu argumento. Essa pesquisa, quando indagou, enfim, as pessoas, né, não vamos só eleitores, quando indagou aos entrevistados qual era, na visão deles, o principal problema do país, o item que teve maior menção foi corrupção. Pois é, a criptonita, porque há uma memória dos últimos 10 anos. Como que se combate isso? Como que se reverte parte desse antipetismo? Não é reverter o antipetismo todo, evidentemente. Voltar aos 83% de aprovação lá no final do segundo mandato é ilusão. Mas é possível reverter parte? Primeiro, a questão da corrupção, combatendo, né, mostrando que... Né, fazendo as pessoas acreditarem que tudo não passou, né, de um erro, se for possível fazer isso. Outra questão são as condições objetivas das pessoas, a questão da economia. Né? Cuidar efetivamente da assistência social, que o país precisa fortemente disso, tornar as políticas públicas mais efetivas do que vinham sendo, saúde, educação, segurança, enfim, todas aquelas políticas que nós conhecemos, e desenvolvimento econômico. Renda, aumento de renda. É assim que se diminui o antipetismo, e é assim que essas agulhas de tricô, para usar o de crochê, já não lembro mais, eu não sei a diferença de um para o outro, né? Que podem se cruzar e você pode ter essa diferença nessas linhas. Carlos, eu pedi só sua licença, a gente tem que ir para um intervalo comercial que é rápido, a gente volta daqui a pouquinho e continuamos a nossa análise da primeira pesquisa detectando aprovação ou não do governo. Vamos lá, a gente já volta. Voltando do intervalo. Caio, antes do break, nós estávamos discutindo, a partir, inclusive, de uma boa sugestão que o Carlos Mello fez na resposta dele,
quando ele caracteriza o que foram as eleições como o anti contra o anti, e ele começa a olhar a política como um processo, muito importante esse conceito que ele já tinha dado na primeira resposta dele, que a gente tem que ver a coisa num sentido fluido, né? Um rio que corre. Ele menciona a questão do antipetismo, em que medida o governo está sendo capaz ou não de combater o que lhe é um fenômeno particularmente negativo. Na sua avaliação como repórter político, está indo bem? William, para mim está claro que essa agenda anticorrupção, não vi ela como muito prioritária nessa largada. Não vi. O que eu vejo nesses 11 dias são questões tradicionais ali do campo progressista, questões identitárias, pluralidade, a foto como a gente viu na posse hoje das duas ministras, a ministra da Igualdade Racial, irmã da Marielle Franco, e a ministra dos, deixa eu ver se dos povos originários. Isso, essa questão, eu vejo muito repeteco em algumas repetições de modelos que já foram utilizados pelo petismo. Eu ainda não vi o governo Lula atacar essa questão, por exemplo. Não estava no discurso. O discurso do Lula não tinha, salvo engano, alguns dos discursos, não tinha a expressão corrupção, não havia menção. Não havia menção ao que aconteceu, nada, zero. Não acho que ainda, e pela forma como se deu a eleição, acho que o PT nunca vai conseguir lidar de frente com essa questão, assim, lidar seriamente. Tanto que, quando pintou na campanha, era um problema, que ninguém sabia o que fazer. E, assim, não conseguem lidar. Agora, não significa que não vão lidar. Acho que as ferramentas de um governo petista são muito parecidas no Lula 3, com o Lula 2, com o Lula 1. Composições amplas, entrega de ministérios em troca de apoio parlamentar, questões progressistas, identitárias, que são relevantes. Você tem um Silvio Almeida, você tem a Aniele, você ter mais mulheres no ministério, é louvável, né? Agora, essa questão não foi atacada. Agora, é difícil a gente... Vamos lá. Não. É para dar oportunidade ao Yuri também de responder a mesma questão antes de ir um passo adiante e passar para o Carlos, Yuri. Eu vou fazer só algumas ponderações. Eu acho que tem muito, sim, de algumas formas, eu acho que tem algumas peculiaridades do momento. Principalmente quando o governo tenta enfatizar a ideia de reconstrução de políticas públicas. E isso para convergir não só como uma coisa interna para o governo, para convergir, para dizer que a gente tem muito mais concordâncias do que discordâncias, cara, com as entregas. Há muito tempo. Há muito tempo, exato. Mas o PT sempre foi de políticas públicas, desculpa exato, interromper. então. Por isso que no Lula 1, Lula 2, até no governo Dilma, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, ProUni, isso sempre teve. Sim. Né? Mas eu acho que a questão é que não só precisa trazer de volta essas marcas, mas reconstruir políticas públicas mais básicas. Precisa fazer a vacinação voltar a ser eficiente num país que era referência mundial. É nesse nível que eu acho que tem dessas entregas e de tentar... O PT tem usado muito esse termo da pacificação, que ele é um termo utópico. E essa pesquisa e várias outras pesquisas vão reforçar que isso é uma utopia, é uma retórica política. Mas, ao menos, tentar... baixar a poeira do clima de conflito institucional permanente que havia no governo Bolsonaro, principalmente com o Supremo, ao conseguir fazer isso, né, dá aquela sensação de que o mundo não vai acabar a cada dia, apesar do que a gente acabou de viver. Acho que esse é o objetivo. Com o episódio domingo, fica colocado em xeque, mas esse é o objetivo para o decorrer do mandato. Carlos, nós temos aí poucos minutos ainda, 2 minutos até a gente entregar o programa. Há uma ênfase grande nesse início de governo, a gente viu, por exemplo, pela subida da rampa, na simbologia da inclusão, da diversidade, das pautas identitárias. Agora, do seu ponto de vista como cientista político, quando você pondera a necessidade do governo de conseguir eliminar o antipetismo, e a gente coloca em relação a isso a ênfase nas pautas identitárias, de inclusão e diversidade, independentemente do mérito que a gente atribua a isso, do ponto de vista político, quanto isso ajuda? Vamos lá. Olha, todos nós temos
ansiedade por conta da situação que vive o país, né? Mas são 11 dias, sendo que nesses 11 dias teve a posse, que foi festa, né? A assunção, né? A posse de vários ministros também, festa. Um final de semana desastroso. Então, calma, né? As coisas ainda acontecerão nesse governo. Como serão? Só com bola de cristal. Agora, o Caio tem razão quando ele diz que é muito parecido com o que havia antes. Porque o sistema continua muito parecido com o que havia antes. Se você não tiver maioria no Congresso, tchau, querido. Você vai precisar fazer um governo de composição mesmo, a não ser que você consiga mudar esse processo. E a eleição do ano passado, né, decidiu que a oposição será forte com o primeiro turno, né? Então é necessário fazer composição, esse é o primeiro ponto. É necessário também recuperar o sentido que para o Lula e para o PT é muito importante do governo popular, do governo que considera a diversidade. Então, o que subiu aquela rampa foi isso, foi o símbolo, né? Agora, as políticas públicas ainda vão se provar. O que eu temo do governo Lula não é exatamente, não são essas questões. O que eu temo é que o mundo hoje é muito diferente do mundo de 2003, 2006, 2007, e há novos desafios. O mundo passa por uma revolução tecnológica que afetou profundamente o mundo do trabalho. Isso teve desarranjos na sociedade e uma baita confusão na política. Compreender esse mundo e ter medidas, né, para enfrentar essa revolução tecnológica, social, etc., me parece o grande desafio do governo, que o governo não conseguiu apresentar durante a campanha, porque a campanha não permitiu discutir programas. A campanha não permitiu isso. Então, me parece interessante a gente olhar para que o governo possa trazer de novo, considerando que há uma parte estrutural que não tem como fugir, que é a formação de maioria, que isso é inevitável, é inerente ao nosso sistema, até que a gente consiga mudar esse sistema, será assim. Carlos Mello, muito obrigado, cientista político, professor do INSPER, pela sua disposição em participar da nossa roda. É sempre muito bem-vindo, Carlos. Boa noite. Sempre um prazer. Boa noite, William, Caio e Yuri. Yuri, obrigado. Boa noite. Obrigado, William. Boa noite. Caio, obrigado. Boa noite.